4 atitudes que atraem demônios para a nossa vida. Porque nós precisamos ter o entendimento de que nós estamos no mundo, ok? E há uma batalha, uma guerra no mundo por você. Porque Deus e os seus anjos e o Espírito Santo e Jesus batalham para trazer você para Ele. Satanás, os demônios, principados, potestades e os dominadores trabalham para levar você para Ele. Então há uma batalha no mundo espiritual e não se engane. O prêmio é você. Você entende isso? Então há uma batalha pela minha vida e pela tua vida. Porque Deus, juntamente com todas as cortes celestiais, lutam para levar você para o céu. Para que você more com Ele na eternidade do céu. E os demônios, juntamente com Satanás, lutam para que você passe a eternidade com Ele no inferno. E essa briga que tem no mundo espiritual, de tudo aquilo que Deus faz para atrair você, para guardar você, para proteger você, tudo aquilo que o inimigo faz para te atrair, para te amarrar, para te prender. Ser único. Hoje decidir de que lado você quer ficar. Lembrando uma coisa. A Bíblia diz em Apocalipse que eis que estou à porta e bato. E esta palavra não é para o mundo. Essa palavra não é para os incrédulos. Essa palavra é para a igreja, para mim e para você que conhece o Senhor. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta, eu entro. Eu vou cear com você e você vai cear comigo. Eu vou dar o que você precisa e você vai me adorar. Vai dar o que eu preciso, o que eu quero. Mas se você abrir a porta, mas a Bíblia diz que Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Você vê ladrão pedindo licença? Dá licença, eu quero entrar na sua casa para te roubar. Se você abrir a porta, eu entro, roubo você, destruo o que você tem e até mato você e a sua família. Aí você abre a porta para o diabo entrar, roubar, matar e destruir. É assim. Não, ele arromba a porta. Ele não importa se é uma janela, uma brecha, uma fresta. Ele não importa o que tenha, mas ele consegue entrar. E quando ele entra, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus vem para usar. Jesus veio para dar. Jesus veio para receber. Só que você precisa abrir a porta. E aí nós entramos num grande dilema espiritual. Porque como Deus, o Espírito Santo, Jesus, eles são educados. Eles não vão forçar você a sua presença. Você tem ledo do engano que o diabo faz. Vai fazer a mesma coisa. Em Efésios 6, 10 a 20. A intenção dessas palavras. Aqui você tem o espiritual e você saiba o que você tem. De escolha, o poder que você tem dado do Senhor, hein? E que você transita nesse mundo espiritual e que o diabo tem que reconhecer quem você é. E tem que se sujeitar a você. Tudo mais, quanto ao mais, isso é Paulo falando. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas. Fala assim, diabo é terrível. Do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, tem dia mau. E depois de teres vencido o dia mau, é o que ele está falando, permanecer inabalável.
Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando por todo tempo no Espírito. E isto vigiando com toda perseverança e súplica por os santos, ele vai também por mim, ele vai seguindo. Sigo, mas a palavra do Senhor aqui nos diz que a vestimenta da igreja não é o vestido de noiva. A minha filha casou-se e a nossa diaconisa Mário também casou também, né? Com o Davi, meu filho. Não sei quem é mais doido, né? Mas ela decidiu entrar para essa família. Falei para ela, a família que ela estava entrando. Eu fui uma sogra boa, avisei para ela. Falei para ela, você sabe a família que você está entrando. Não é fácil. A talha não é só não, tem lá em cima. Mas o que eu quero dizer é que ambas se prepararam, escolheram o vestido, arrumaram e deixaram o vestido guardado para pegar no dia do casamento e só se vestiram na hora do casamento. Nosso vestido de noiva, ele está preparado para nós nos encontrarmos com Cristo. Mas enquanto nós nos encontramos com Cristo, a nossa vestimenta aqui é uma vestimenta de guerra. É capacete, é couraça. Interessante é que toda a armadura só tem um atributo de ataque, que é a espada. O resto tudo é Porque se você não se defender bem, você até pode atacar você vai sofrendo. Interessante que esse equipamento romano ele usava em média, quase 100 quilos. Todo. Então o soldado, além de conseguir guerrear, ainda tinha que ter força para segurar a armadura. E Paulo está falando que é lançamento de sangue. Às vezes a gente briga e até matar. Quem já teve desejo? Já teve desejo de matar. De vez em quando. A gente só não faz isso por quê? Porque nós somos espíritos. Mas às vezes dá vontade de matar. Então, se a gente pudesse, a gente só esfolava vivo assim. Pegava só o dedinho, dava uma quebradinha assim no dedo. Como diz o apóstolo, botava para descer no tobogã de Gilete e cair na piscina de álcool. Só que eu não luto. Principados, potestades, dominadores, que atacam as pessoas que estão a minha, pessoas que eu amo. Já falei sobre isso aqui, quer uma tese? Mas agora eu sou crente, demônio me pega. Pedro andava com Jesus. Uma hora Pedro diz que Jesus era o Senhor, o Filho de Deus. E Jesus diz, Pedro, não foi carne nem sangue, foi o Espírito que te revelou. Aí pouco tempo depois, Pedro, o Senhor fala, sai Satanás. Porque você está sendo usado por ele. Mesmo Pedro. Fala a pessoa do teu lado e fala assim, se tu não vigiar, tua boca é usada por Deus e usada por Satanás. E dentro da... Porque, olha, se Pedro andando com Jesus ainda deixou Satanás usar, que dirá a gente que anda com Jesus, mas é num nível diferente, né? Porque ele andava fisicamente com Jesus. O apóstolo teve uma ministração, acho que foi do passado. Sei que sim, ele falou sobre a peneira, né? Sobre a peneira, né? Satanás pediu peneirar Pedro. Será que se peneira? Que coisa na peneira, pudesse tudo. Ele não peneirar, não. Tudo que eu quero dizer, acho que nós precisamos ter entendimento de que nós estamos em guerra.
Nós estamos em guerra. Quem está em guerra é um paradeiro. Você está em guerra, querendo ou não, você está em guerra. Se você não lutar, você já vai perder a batalha antes de tentar. Mas se você lutar, você vence a batalha com Cristo Jesus. Então você tem que guardar o teu vestido de noiva que te atrapalha a andar, que você fica com medo de sujar. Não é assim que a noiva fica quando se veste? Não posso amassar. Tem que ver como eu sento, como eu ando, e andar com vestido de noiva não é fácil. Eu já me casei, embora já tenha anos. Mas é difícil colocar, é difícil tirar. Detalhe que quando a gente está vestida de noiva, se sente a princesa. O homem está vestido para casar, se sente o príncipe. Parece que entra uma coisa assim de encantamento. A gente fica meio que encantado naquela. Não mais nada existe. É ou não é? O mundo está caindo de um lado e do outro e você está sorrindo. Diz que você não pode se vestir de noiva por esses dias. Você precisa se vestir com a armadura. Você precisa entender que você tem poder, autoridade. Que Deus olha para você e diz, vai, luta, vai, faz a sua parte. Eu faço a minha, mas você tem que fazer a sua. Se eu não fizer a sua, eu não posso fazer a minha. Então você precisa hoje entender. Sim, como eu já falei, princípios de guerra, jejum, oração, vida com Deus, leitura da palavra. Mas se você não entender que você tem que ter um espírito belicoso, você aceita as coisas com naturalidade. Tem uma coisa que entrou na nossa vida, é o tal de se Deus quiser. Está passando por uma prova, se Deus quiser, Ele... Diz que você é mais do que vencedor. Já disse que você pode todas as coisas. Eu já disse que eu estou com você. Eu já disse que eu te dei autoridade. E você está lá esperando. Um filho de 50 anos que mora na casa do pai, da mãe ainda. Não casou, não fez nada. E a mãe continua lavando, passando, cozinhando, botando a comida, fazendo... Ele está lá... Quando, será que eu vou dar de vida? Você tomou atitude. Falando nada, sou nada contra que mora comigo. Acho que é muito bom morar com mãe. Ai. Gente, hoje a irmã Alessandra está com dom de língua. Ministério dos Comentários, entendi. Nada contra, eu amo minha casa cheia, mas você até pode estar na casa dos seus pais, mas você precisa aprender a sua filha. Amém? Seguir? Estão doidos para saber as 4 atitudes que traz demônio, né? Fala. Eu estou entendendo vocês, eu estou sabendo. Jeremias 17:10 diz assim: Eu, Senhor, 17:10, Jeremias. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Fala assim, tá ferrado. Ó, Deus sonda todo o coração, não consegue esconder nada. Tua mente, teu coração. Só um conselho, você esconde do pai, da mãe, do irmão, de qualquer uma. De Deus, tu não esconde nada. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Fala comigo, proceder. Segundo o fruto das suas ações. Falam minhas ações. Eu falo assim, meu proceder e minhas ações recebe de Deus pagamento. Mas recebe. Então eu preciso ter entendimento de que as minhas ações e as minhas atitudes vão gerar fruto. Sejam frutos do bem ou sejam frutos do mal. Sejam frutos de Deus ou sejam frutos do inimigo. Sejam frutos de liberdade ou frutos de prisão. Sejam frutos de bênção ou frutos de dor e maldição. Quem está entendendo? As minhas atitudes, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Nada fica sem colheita.
tudo que você semeia, você vai colher. Nem que seja o grão seco, mas ele vai estar lá para você colher. Então, todos nós precisamos nos preocupar as nossas atitudes, as nossas ações. O que eu faço vai gerar colheita. O que eu faço? Lembra que eu ministrei sobre maldição aqui? O que eu faço pode gerar uma maldição para toda a minha família amanhã. Tem coisas que nós vivemos que são frutos dos nossos tataravós, bisavós, avós, nossos pais. E nós vamos praticando e vamos liberando para os nossos filhos. Nós não queremos que os nossos filhos sofram. É engraçado que na época, né, que a gente nasceu, que eu fui criada, é como se fosse uma comparação, né? Eu fui criada na roça, capinando, plantando, colhendo, no sol ali, trabalhando. Aí hoje a gente quer criar os nossos filhos no palácio. E deixa eu te explicar uma coisa. A gente que fica no campo cria resistência, quem está entendendo? Mas quem é criado nos palácios, dado como você está criando seu filho. Que você é o que é hoje, porque você foi formado lá atrás forte. A gente está formando uma geração fraca. E a gente quer proteger os nossos filhos de tudo. A gente não quer deixar que nada... Claro, tem que proteger mesmo. Eu protejo meus filhos. Mas eu falo que, dado para você não ser tão super protetor, que você vai gerar no teu filho um sentimento de fraqueza, um sentimento... a gente tem usado muito até esse termo hoje em dia, né? A gente tem falado muito sobre isso, que hoje a gente está emasculando as mulheres... Não, está masculinizando as mulheres e emasculando os homens. E sabe o que é a palavra emascular? Era capar. Não está ficando um homem fraco, homem frágil, homem que na hora da guerra se esconde atrás da mulher e não vai para frente. Está entendendo? Nada contra a pitbull, nada contra a poodle. Mas eu prefiro um pitbull do que um... Entendeu? Entendeu o que eu falei? Quem é pitbull aí, dá glória a Deus! Então a gente está gerando, os nossos pais geraram os pitbulls. Aí os pitbull agora estão gerando poodle. E isso está entrando dentro da igreja. Nós estamos ficando uma igreja passiva, onde a gente aceita tudo. Eu não estou dizendo aceitar a vontade de Deus, não. Eu estou dizendo aceitar tudo. A gente aceita tudo. Tudo. A gente aceita falar mal da nossa igreja. Falar mal de Jesus. Vai falar mal. Vai falar mal no islamismo. O que acontece com você? Vai falar de Alá. Mas a gente ficou passivo. Uma igreja cheia de... Acho que até ainda é meio raivosinho ainda, né? Mas a gente ficou... Essa igreja mansa. Sabe, filhos? Os que nos ouvem. Nós precisamos despertar, porque a igreja nunca foi passiva, a igreja sempre foi ativa. A igreja sempre foi lutadora. A igreja sempre foi guerreira. Sempre foi. Com Deus à nossa frente, nada pode nos deter. Nada pode nos deter. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Nada pode nos deter. Nada pode nos parar. Mas a gente para. A gente está sendo detido pelas coisas que estão começando a vir. Nós estamos vivendo dias no Brasil difíceis para a igreja. Difíceis. Eu não tenho nada contra a sua missão sexual. Eu não tenho nada contra você escolher. Eu sei que você está escolhendo errado, mas eu não posso ser contra a sua decisão. Eu não aceito, não concordo. Quem está entendendo? Mas respeito. Isso aí. Agora, uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da minha fé, por que quer entrar na igreja e quer que eu case essa pessoa? Quer que o apóstolo case essa pessoa? Quem está entendendo? Vai casar com quem quer casar eles.
A igreja não desobriga ninguém a casar. Quer casar, casa. Uma escolha. Para mim isso é muito espiritual. Muito espiritual. A Bíblia diz que os últimos dias seriam dias de Noé, dias de incredulidade, seria dias de Sodoma, dias de perversão sexual. E nós temos vivido o quê? Incredulidade e perversão sexual. Então é uma opção deles, mas nós como igreja, quem está entendendo? A gente tem que lutar. A gente tem que se opor. Não é que eles se casem, isso é uma escolha deles, mas que eles entrem na igreja e queiram mudar as leis de Deus, porque não concordam conosco. O que eu estou falando? Várias pessoas homossexuais frequentam. Várias são amadas, respeitadas no nosso meio. É ou não é? Principalmente em Palmas. Tem muito mais lá, né? Essa abertura de vir à igreja. Eles entram, saem, recebem a palavra, recebem a oração, pedem oração. A gente ora. Esse é o nosso papel como igreja. Se me perguntar, concorda? Eu digo, não, mas eu te amo. Porque Deus nunca rejeitou o pecador, mas Ele rejeita o pecado. E nós não podemos ficar passivos. Querem colocar agora as nossas crianças como não tendo gênero. Como é isso? Se você nasce com um órgão e o outro nasce com outro órgão, como é que você vai escolher o que você quer ser indiferente do órgão? Porque até uma pessoa que nasce hermafrodita se faz um exame. Se ela tem útero, se ela tem ovário, ela é mulher. Tira o órgão masculino dela. Se ela não tem útero, se ela não tem ovário, tira o órgão feminino dela. Quem está entendendo? É o que a medicina faz. Primeira atitude. Coríntios 10:10. Primeira atitude, Coríntios 10:10. Primeiro. Quem está entendendo aí que hoje Deus está querendo despertar o nosso espírito? A você entender quem você é. Nós amamos a todos. E como damos uma palavra diferente de quem quer que entre da igreja, saia da igreja ou estar aqui, sempre em busca de Deus, o que Deus quer falar. Se Deus está falando com você, é porque Deus quis falar com você. Não foi porque a gente está falando porque tem alguém aqui ou deixou de ter. Quem está entendendo aí, dá uma glória a Deus. Se você não entender que a batalha espiritual aí quer roubar a tua fé, quer matar a tua fé, quer matar os princípios espirituais, quer fazer com que os nossos filhos tenham vergonha de dizer que são crentes lá fora, que nós nos omitimos e não falamos quem somos no nosso ambiente de trabalho. Ah, porque eu não sei se a pessoa vai gostar, eu estou aí ligando se ela vai gostar ou vai deixar de gostar. Você não vai empurrar Jesus para ela, porque Jesus não é forçado, é pelo amor, amém? Mas ela tem que saber em quem você crê. Eu sei que eu estou falando isso no meu espírito, estou falando para algumas pessoas. Você tem que se despertar, você tem que se posicionar, você tem que dizer quem você é. Em Cristo Jesus, que você ama a Deus, que você crê nele. Deixa eu chamar você de tapado, deixa eu chamar você de retrógrado, deixa eu chamar você de bitolado, deixa eu chamar você de pessoas que são fracas, porque agora a cultura está sendo, crer em Deus é fraco, porque é uma pessoa fraca que precisa acreditar num ser poderoso que vai dar força para ele. Eu estou nem aí se quer achar que eu sou fraco, estou nem aí. Manda, sirvo Deus. A despeito do que você pensa ou deixa de pensar. Respeito todo mundo. Amém? É o que você tem que fazer também. Respeita a fé da pessoa. Você tem que se posicionar com a sua fé. Levanta as tuas mãos. Fala comigo, Pai, me ajuda. No meu ambiente de trabalho, na minha casa, na escola, na faculdade, no meu ciclo de amizades. Me ajuda a ser firme na minha fé, que eu não retroceda, que eu não recue,
que eu não me envergonhe do evangelho da cruz, que eu não te negue, que eu não esconda o Senhor em mim, mas que eu seja luz para quem precisar, porto seguro para quem precisar, um caminho até o Senhor para quem precisar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Primeira atitude, 1 Coríntios 10:10 diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E esse exterminador não é Schwarzenegger. A murmuração atrai um demônio chamado exterminador. E exterminou boa parte do povo de Deus no deserto. E em Hebreus diz também que o sangue na porta impedia que o destruidor entrasse na casa dos hebreus. Hebreus está ligado a hebreus judeus, tá? Mas a murmuração atrai um demônio chamado exterminador para a sua vida. Por isso que algumas pessoas que murmuram, elas enfrentam dificuldades na sua vida, elas enfrentam destruição na sua vida, elas enfrentam desertos na sua vida, não conseguem sair de provações porque murmuram. Apóstolo, qual é a diferença então? Porque Jeremias estava murmurando em Lamentações, mas lamentar é diferente de murmurar. Qual a diferença de murmurar e lamentar? Porque então eu não posso nem falar do que eu estou vivendo, né? Mas qual é a diferença? Eu murmuro assim, vamos supor, eu estou passando por um problema financeiro, e estou com uma conta para pagar, não abre a porta, eu não estou conseguindo recurso, então você começa. É porque é desse jeito mesmo? Porque Deus é assim? Porque se Deus fosse Deus, abrir a porta? Porque eu vou passar vergonha, porque eu vou morrer de fome, porque antes era melhor quando eu estava lá no mundo, era melhor quando eu podia, né, estava em outros lugares, mas aí Deus não liga para mim, Deus não me ama, porque Deus não manda alguém bater na minha porta e me ajudar, e você está murmurando contra Deus, que é louvor a Satanás. Atrás, chama o murmurador, desculpa, o exterminador. Ó, tem trem para me ler, eu estou falando, eu leio e me perco. Né? E lamenta, bem, vou falar, mas lamentação. Mas você lamentar é diferente. Senhor, estou passando por essa crise financeira, Pai, eu não tenho dinheiro nem para comprar o leite do meu filho. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor vai intervir na minha vida. Eu não sei se hoje, eu não sei se amanhã, mas o Senhor vai fazer. O Senhor vai mover os céus ao meu favor. Senhor, está difícil, a porta não abre, eu estou sendo envergonhado, não estou tendo condições para pagar. Senhor, olha para mim, Senhor. Manda, Pai, um socorro, manda um auxílio para mim. Isso é lamentar diante de Deus. Isso atrai o coração de Deus para você. Mas quando você murmura, você atrai o destruidor. E aí você habilita esse demônio a entrar na tua vida, a entrar na tua casa e exterminar com tudo aquilo que você tem de resto. E tá entendendo? Porque o povo murmurou contra Deus. Mas você lê lá em Números. Se você tiver esse entendimento hoje, eu sou louca. Os dias mais difíceis da minha vida, esses dias eu estava lá em casa, lá no Brasil ainda. Lá em casa, tinha acabado de limpar a casa, gente. Sabe aquela hora que você fala assim? Desci o gigante. Até a cabeça dele. Sei. Abri a porta da geladeira.
os ovos caíram no chão. Naquela hora eu peguei meus pés na ladeira, olhei pra parede, olhei pro chão. Aí eu comecei, glória a Deus, aleluia, o Senhor é louvado na minha vida. Oh Deus amado, Pai, em nome de Jesus Cristo, toma a minha vida, Senhor. Amarra os demônios que querem tomar a minha vida. Não deixa eu falar nada. Aí chegou as meninas, tá, né? Mãe, o que foi que aconteceu, mãe? Que homem aí teve uma boa notícia? Eu digo, teve. Tá vendo? Aí, mãe, o que foi isso? Eu falei assim, aí a vergonha do diabo. Os momentos mais difíceis. Ou eu clamo para o Senhor, eu fecho a minha boca, porque eu não vou habilitar o destruidor na minha vida. Sabe? E isso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não é fácil não, gente. Porque a nossa natureza quer gritar. É verdade ou não é? Quer gritar. A gente quer falar, a gente quer murmurar, a gente quer reclamar. Parece que o nosso nome era para ter um reclamando no meio do sobrenome. Porque vai reclamar igual a gente. É Deus. Eu não de cima. Tá? Mas se você não entender que a sua atitude de murmurar atrai o destruidor na sua vida, desculpa, o exterminador na sua vida, você vai viver uma vida de deserto. Deserto que você vai levado pelo exterminador. Não tem sombra de Deus de dia, de Deus à noite. Ok, daí? Coloca a mão sobre o teu coração, fala comigo, Pai. A partir de hoje, eu não vou murmurar. E se eu murmurar, me lembra que eu não posso murmurar. Me ajude no dia mau, nos dias difíceis, no dia que tudo der errado, no dia que nada sair do jeito que eu esperei, no dia que a porta não abrir. Me ajuda a não murmurar. Levanta suas mãos e fala assim, Senhor, eu te peço perdão por toda murmuração na minha vida. E aonde entrou o exterminador, que hoje o Senhor, pelo teu poder, possa retirar da minha vida. Eu expulso da minha vida. Sai da minha casa. Sai da minha família. Sai da minha vida. Senhor, coloca uma guarda na minha boca, para que eu não murmure, para que eu não murmure, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. E olha que a murmuração não está só ligada a Deus não, tá? Tem gente que murmura do marido, murmura da casa, murmura do frio, murmura do calor, murmura da comida, murmura de tudo. Acostumou a murmurar. Você sabia que tem pessoas que murmuram pelo hábito de murmurar? Às vezes está até tudo bem, mas ela está tão acostumada a murmurar que ela tem que achar alguma coisa para ela continuar murmurando. Porque Satanás sabe que a sua murmuração adora ele e atrai o exterminador para a sua vida. Segunda atitude que atrai demônios. Gênesis 4:6 diz assim, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Fala comigo, a ira gera ódio, gera agressividade, cansa. E a ira, a Bíblia diz assim, ireis e não pequeis. O que é isso? Eu quero matar, mas eu não mato. Entende? Eu quero afogar, mas eu não afogo. Eu quero falar, mas eu não falo. Só olhar. Pior que o olhar, não é? Se o olhar falasse, se o olhar fosse faca de vez em quando, tinha um monte de gente furada.
Sabe aquele olhar? Mas a ira. Jesus fala assim, eis e não pequeis. Tá ligado? Você até pode irar, você até pode ficar chateado, você até pode sentir ódio, você até pode, sabe? Mas você tem que controlar isso dentro de você e não gerar as atitudes que a ira faz, que é vingança, agressividade, morte, destruição. Mas a palavra do Senhor nos diz que Caim não conseguiu fazer isso. E o espírito maligno que você habilita e traz para a tua vida por causa da ira é Belial. Belial é um demônio de sangue. É um demônio de destruição. Pessoas iradas não conseguem manter amizades, não conseguem manter casamento, não conseguem manter trabalho, não conseguem manter relacionamentos, não conseguem manter nada. Quem conhece alguém irado aí? Pelo menos uma pessoa irada. Você fala, eu conheço uma pessoa irada. Geralmente o irado vai ficar só. É a pessoa irada que mata outra e não percebeu a besteira que fez. Quantas pessoas estão nas cadeias? A gente às vezes visitava presídios no Brasil e algumas pessoas falavam, eu não vi quando eu fiz, eu não queria fazer, mas eu fui tomado por algo que quando eu vi já tinha feito. Tem pessoas que enforcam a outra, mata a outra e diz que não queria ter feito aquilo. Por quê? Porque saiu de si, porque Belial tomou essas vidas. E Belial é sanguinário, Belial é aquele que traz morte e destruição. E se você não conseguir manter a ira presa no Espírito Santo de Deus, Belial vai ser habilitado para entrar na tua vida e destruir aquilo que você possui. Tem pessoas que até tinham um bom futuro, mas a ira destruiu tudo. Matou tudo. E olha, conviver com pessoas iradas é muito difícil. E a pessoa irada fala para machucar, age para querer destruir. Muitas vezes tem a intenção mesmo de matar. Conheço pessoas que vivem destroçadas emocionalmente, descontroladas, que parte para cima e faz, é violento. Apóstolo, eu tenho esse espírito de ira. Ele me pega e eu fico cego. Quem já escutou alguém, não aqui, bem longe daqui, fala assim, não, quando eu fico irado, eu fico cego, eu não vejo nada. Não é assim? Que o demônio toma as suas ações. Não é mais você. São os demônios que estão sendo habilitados por Belial para tocar você. Por isso que você precisa cuidar muito bem desse sentimento chamado ira. Que até pode vir na gente. Quem tá entendendo? Me lembro? Estão os casamentos. Você vai fazer 32 anos de casado. Então, tem 4 que a gente se conhece. Vai fazer 32 anos de casado. Eu me lembro que o temperamento do vosso pai era muito de DR. Sabe DR? Eu nunca gostei de DR. Pra mim é tipo assim, você pisou no meu pé, pisou, não pisa mais, eu não gosto. Pronto, resolveu o problema. Agora, porque você, quando caminha, você pisa no pé, isso causa dor, isso machuca, olha, estraga. Não, entendeu? Eu não gosto. Eu sou muito assim, entendeu? Isso. E aí, pererê, aí eu falei assim, não, vamos falar depois sobre isso. E vamos falar depois sobre isso, vamos falar depois sobre isso. Porque eu ficava pra não matar, entendeu? Depois a gente fala, não, que pererê. A gente tinha mais ou menos 1 ano de casado. E ele nunca tinha me visto sair do sério. Sempre muito... Hoje acho que eu tô mais falante do que eu era dentro do casamento. Mas eu era muito tranquila. Eu dei um ataque de ira. Eu comecei a falar mais alto do que ele. E ele olhou pra mim e assustou.
Não, depois a gente conversa. Agora não. Agora você vai me ouvir. Agora você vai me ouvir. Não, porque eu tenho que trabalhar. E ele desceu as escadas, entrou no carro e eu de camisola. Entrei, sentei no lado do carro e disse, você pode ir pro trabalho comigo de camisola, mas você vai me ouvir. Passou um tempo. Toda vez que a gente começava, ele ia falando. Aí eu falava assim, amor, depois a gente fala. Depois a gente tá bom, amor, depois a gente... Eu falei pra ele, você não vai querer ver. Aquele transforma que saiu de dentro de mim. Porque se você não conhecer o seu limite, sejam pessoas, sejam atitudes, ações, circunstâncias, vai conseguir extrair esse ser que não é você. Raiz que habita escondido dentro de você, doido para sair de você e chamar Belial para entrar. Quem tá entendendo? Isso não é para ninguém aqui, isso é para você ajudar alguém lá fora que se ira. Entendeu? Não é para você. Você é lá fora, você vai ajudar alguém. Olha, eu estive na igreja e disse sobre a ira. E se você ira, cala a boca. Sai, vai tomar um banho. Vai beber uma água. Mas não uma Belial na sua vida. Porque Belial destruindo relacionamentos. Eu conheço pessoas que vivem sozinhas, solitárias. Não são má pessoas. Mas o espírito de ira tomou tanto a vida dessa pessoa que ninguém consegue ficar com essa pessoa. Isso é muito triste. Terceira atitude. Malaquias 3, 10, 11. Isso você conhece esse versículo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, dão glória a Deus. Mas agora vem a questão. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Engraçado que para lidar com o devorador, o Senhor vem como Senhor dos Exércitos. Então a sua infidelidade, escuta o que eu vou te dizer, a sua infidelidade com os seus dízimos, as suas ofertas, aquilo que é do Senhor para ser entregue na casa do Senhor, você habilita um demônio chamado devorador. Havia uma pessoa que ela estava no nosso meio e ela não dizimava, não ofertava. E olha, não é porque você não dizima, não oferta, que você não é amado, que você não pode estar aqui. Isso é uma escolha sua, amém? Se tu quer andar com o devorador, é o problema seu, amém? Bem? Quer dormir com ele, quer caminhar com ele, quer jantar com ele, quer estar com ele. É seu problema. Eu quero muito que você não esteja, amém? Meu desejo é que você não esteja, mas eu respeito. Mas havia essa pessoa, ela não dizimava, ela não ofertava, nem nada. E aí ela tinha um grande problema, ela tinha alguns problemas espirituais também. Um dia ela chegou para mim e disse assim, alguma coisa errada lá em casa. Eu falei, mas o que está errado na sua casa? Um monte de coisa errada na sua casa. Mas o que especificamente é errado hoje você quer me dizer que tem na sua casa? Estava no processo com ela. Eu falo assim, mas eu sou muito amorosa, tá? Eu sou amorosa que... Ah, porque eu tô falando assim, parece que eu não sou, mas eu sou, tá? Sou. Trago pra perto, eu abraço, eu oro, eu te ajudo, eu te ouço, eu choro com você, mais ou menos, que eu não sou muito de chorar, mas eu me emociono com você. Sinto a sua dor, lembro de você nas minhas orações, nas madrugadas, amém? Tá? Mas voltando. E aí... essa pessoa chegou pra mim, não, é porque tudo lá em casa acaba. Eu faço compra pra dar pra um mês, não dá nem pra 15 dias. Eu fervo leite de manhã para as crianças tomarem. Quando eu volto pro café da tarde, não tem leite mais na chaleira e ninguém bebeu. Eu abro um pacote de arroz, boto na lata.
Quando eu vou ver, não tem mais arroz. Sim. Faz uma coisa, não. 3 meses. De cima, 3 meses. Certinho, de cima, 3. Se isso não passar, que nem... Não adianta nem eu mandar embora. Tá entendendo? Falei, se isso não parar na sua casa, você volta a conversar com a gente. E a gente vai ver o que está acontecendo. Mas se você não for fiando seus dízimos, suas ofertas, quem está entrando na sua casa está comendo seu salário. Você trabalha, sabe para onde foi o dinheiro. Tem gente que ganha menos do que você e consegue fazer mais coisas que você. Tem gente que ganha um salário mínimo, talvez você ganha 3, a pessoa ganha 1, você olha para a pessoa e fala, ela é mais próxima. Ela dizime, você não. Entende? Porque ela vê coisas multiplicadas na vida dela e não vê na sua. Aí, tá feito 3 meses. No final de 3 meses, como é que estão as coisas? Tem muitas compras lá em... Falei, que tá sem dinheiro, né? Não, que agora as coisas sobram. Devorador entra. Você não dizima no altar, mas você dizima no carro que deu defeito. Você dizima numa torneira que quebra. Você dizima, não tô falando de fatalidades não, porque tem coisa que tá velha vai quebrar, quem tá entendendo? Tem coisa que tem mau uso, ela vai estragar. Mas eu tô falando daquela coisa que você não sabe como que aconteceu. Você não sabe pra onde foi seu dinheiro. No final do mês, você compra as coisas e não sabe pra onde foram as coisas que você comprou. E eu não tô dizendo nem de ter o Davi em casa comendo não, gente. Nem convidando. O Evandro também não é isso? Como disse o pai Rodó, gente. Aí pega pesado, né? Não é isso. Que a entrar na sua vida, a entrar na sua vida financeira, a entrar na sua vida conjugal, a entrar na sua vida familiar, a entrar na vida dos teus filhos, entrar. Vocês estão entendendo? Porque é proteção de Deus, você dizimar, ofertar e primiciar. Ei, Deus não precisa do seu dinheiro, entenda, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata, mas Ele abriu uma porta no mundo espiritual para habilitar você a acessar as bênçãos sem medidas, que só a fidelidade do que Ele te pede faz você. Porque quando Jesus Cristo diz assim, não servir a 2 senhores, Jesus não falou, não serve a Deus e ao diabo, Ele diz, não serve a Deus e ao dinheiro, a mamon. Por isso que dízimo, oferta e primícia mexe com o teu dinheiro. Porque você tem que escolher quem você vai servir, se é o dinheiro ou se é Deus. Mas se você serve o dinheiro, você habilita mamon que libera o devorador na tua vida. Eu quero repreender, meu Deus, essa mente que o inimigo tenta trazer para roubar você, para destruir você. Eu quero liberar hoje o entendimento para que você deixe de viver sendo roubado pelo devorador, destruído pelo devorador, para que o inimigo não entre mais na tua casa, não entre na tua vida, não entre na tua família, não entre mais, para que você possa viver o despertar do Senhor. Ei, para que multiplique na tua lata, para que multiplique na tua botija, para que você viva o despertar de Deus. Não é quantidade, é a bênção de Deus. A bênção de Deus, para que você acesse os céus sem medidas. As bênçãos sem medidas. Eu tiro esse medo que o mamão coloca em você, para que você não confie em Deus. Para que você habilite Ele a agir na tua vida. Em nome de Jesus. Ei, você entendeu? Dá glória a Deus. Quarta atitude. Primeira carta de Tiago 1, 14 e 15. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, fala desejo. Cada um, vou ler de novo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça.
quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, então seus olhos olham e desejam. Beleza? Depois que isso é concebido, você engravida desse desejo. Depois você dá a luz do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O pecar atrai o demônio da morte para as nossas vidas. Por isso que o inimigo tenta levar você ao pecado. Tenta levar você às práticas erradas. Para que ele possa entrar com o espírito de morte na sua vida. Para que ele possa matar o teu casamento, matar a tua saúde, matar a tua vida espiritual, matar você até mesmo na sua vida natural. Para que ele possa encontrar uma brecha e o espírito de morte entra para você. Quando nós pecamos, o pecado ele precisa ser um acidente na nossa vida. Mas quando você dá uma tropeçada e cai, você de repente machuca talvez o dedão, machuca o joelho, talvez a mão ou o cotovelo ali, você bota um curativo, quem está entendendo? Mas tem pessoas que estão igual múmia, tem que enfaixar. Porque deixou de ser acidente, passou a ser desejo. E não é fácil vencer o desejo. Tá entendendo? Porque o desejo fala da carne. Ei, carne não converte. Carne tem que ser pregada na cruz. Todo dia, bater prego nela e botar ela, fica lá na cruz. Porque na cruz você lembra do sacrifício de Cristo, da sua aliança com Cristo, do amor de Cristo, do seu amor por Ele, da sua aliança por Ele. Quem está entendendo? Você fica em temor, então você consegue vencer mais fácil o pecado. Quando você peca é um acidente. Você pede perdão e você é purificado. Mas às vezes eu conheço pessoas que dizem assim: não, apóstolo, não tem problema eu pecar não. Porque depois a gente pede perdão e Deus perdoa. Eu falei assim, realmente, você pode pecar e pedir perdão se arrepender. Deus perdoa mesmo. Jesus perdoa. Você já parou para pensar de você morrer no meio do pecado? Quando é tempo de você pedir perdão? Quem tá entendendo? A pessoa você tem um infarto fulminante na hora do pecado. Ah, pô, caiu duro, acabou. Tinha uma pessoa lá em Palmas, não aqui, lá em Palmas, eu vou encerrar. Tinha uma pessoa lá em Palmas que ele acreditava que ele podia praticar a bigamia. Quer dizer, trigamia, né? E ele já queria ir para quadrigamia, que ele queria uma mulher de cada cor. Meu Deus, eu fico pensando, ter uma já não... Os homens aí, ter uma mulher já não é fácil, não é? E aí, o que acontece? Ele dizia que podia. Porque na antiga aliança isso aconteceu. E um dia debatendo, seu pai já cansado de debater. Seu pai virou para ele e falou bem assim, tudo bem então. Vamos fazer o seguinte... Se você estiver certo, Deus vai te abençoar. Eu vou ver Deus te abençoando. Sim. E se você estiver errado, você pode ter um câncer e morrer. Não, desculpa. Ele falou assim, você pode ter um infarto e morrer na hora. Agora eu posso orar e você vai ter um infarto, você morre. Porque se tiver convicção de que isso é verdadeiro, você vai deixar eu orar por você. Então, faz o seguinte, o senhor ora então para mim ter um câncer curável, porque no processo desse câncer curável, eu vou ver que eu estou errada. Tem gente que está no pecado que é um câncer curável. Mas você tem que pensar que você pode ter um infarto, filha.
que não vai dar tempo você deixar o pecado se arrepender. Sem pedir. Pessoas, olha, eu vou falar algo aqui, principalmente para casais. Homem, quando ele comete adultério, mulher, mas geralmente o homem acaba tendo mais essa atitude. O homem, ele comete adultério. Espírito de adultério, toma aí. Deita com a sua esposa e transfere o espírito para ela. Eu atendi um casal, a mulher tinha traído. Chegou pro César, porque essa mulher tinha traído. Ele tava, porque essa mulher tinha traído. Ele me pessoa em gabinete, porque ele me pediu sigilo. Lá, vou te falar uma coisa, ó. Hoje não tem mais, já que foi resolvido, mas eu digo, eu quase que endemonio. Faltou isso. Eu sento para conversar com ele, chamei ele em particular, sentei com ele e falei assim, aconteceu alguma coisa, por quê? Sua esposa não tem perfil. Você já traiu ela? Já. Às vezes. Sim. Você tá se dando esse ataque todo? O que eu quero dizer para você é que o seu pecado, os demônios que entram pela porta do teu pecado se transferem. Transfere para a geração posterior, transfere para o seu cônjuge. Apóstolo, eu traí a minha esposa, não quero ser traído, o que eu faço? Venha pedir oração, desligamento, se arrependa, não faça mais. Brinco com o nosso pai, eu falo para ele, não tem problema nenhum, ele me traiu, eu não vou fazer nada. Ele olha para mim e diz, duvido. Eu digo, não, eu não vou fazer nada. Eu só vou olhar e dizer assim, esse pago pode partir para cima, que tem legalidade. Pode pegar, pega. Ele olha para mim e diz assim, você tá brincando? Eu digo, não. Dá pra assistir de camarote ainda. Mas deixa eu falar, isso é transferível. Você precisa olhar o pecado, algo que te separa de Deus. Aí, deixa eu te falar uma coisa. É por isso que o temor no nosso coração é o princípio da sabedoria. Seu temor, o que é temor? É você ter medo de perder a presença de Deus, porque o teu te separa. O teu pecado foi separação de mim e você. Então, se você entender o pecado como aquele agente que te separa de Deus e você ama Deus, você vai lutar contra o pecado, não pecar, para você não perder a presença, a comunhão, a intimidade com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? E se acontecer isso por um erro, por um deslize? Esses dias uma pessoa falou assim, nossa, nem vi quando eu já estava no motel. Eu digo, ó, o demônio dirigiu o carro, hein, gente? Você primeiro vê, depois você cobiça, depois você traz para ação, depois você gera, depois você dá a luz e pratica. Então há um caminho. Se você está olhando uma coisa que aquilo está te dando desejo e aquilo não é de Deus, para de olhar. Faz jejum, faz oração, pede oração, se afasta do trabalho. Ah, mas tem uma mulher lá, nossa, é assim, vestida de diabo mesmo, para tentar você. É um homem vestido mesmo de diabo para tentar você. Tá entendendo? Ah, eu tenho problema com dinheiro, então não aceita nada que vai mexer com o dinheiro dos outros. Porque se você não conseguiu vencer, isso ainda não vai. Que tá entendendo? Ah, eu tenho problema com relacionamento. Toda vez que eu me relaciono com alguém, eu caio. Então mantenha um relacionamento com alguém, então, como corte. Então, olha, não, se você quiser relacionar comigo até casar, então nem toque em mim, eu não posso tocar em você também não. Quem tá entendendo? Ei, para todo pecado tem uma solução para não pecar. Fala comigo, para todo pecado tem uma solução para não pecar.
Independente do pecado que for, tem sempre uma solução para você não pecar. Foge como José, larga a capa, larga tudo, vai para cadeia, perde tudo, mas não peca, porque senão você vai habilitar a morte, entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar no seu casamento, entrar na vida dos teus filhos, entrar na tua saúde, entrar na tua vida espiritual, porque o pecado, ele aí enfraquece a tua fé, ele esfria você. Ele vai te matando aos poucos. Sabia que as pessoas morrem congeladas achando que estão dormindo? Elas vão para o frio, elas vão entrando num processo de congelamento. Quem já leu isso? Vai entrando num processo de congelamento e vai dando sono. Ela dorme, chamado sono da morte. Tem gente que está assim, o pecado está gerando o sono da morte. Vai esfriando devagar e você acha que está no controle, que é só dormir, não é morrer. Mas o diabo está matando você. Mas eu quero encerrar lendo Salmo 51, de 1 a 4, que diz assim, Salmo de Davi. Depois que ele pecou, ele caiu com Betseba, porque ele viu pela janela, quem entendeu? Lembra? Ele viu ela tomando banho, ele cobiçou ela, ele chamou ela, aí ele deu à luz o desejo que tinha por ela e praticou o pecado. E diz o seguinte, Davi falando, compadece-te de mim, ó Deus. Salmo 51, de 1 a 4. Ou tem misericórdia, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua bondade, benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então ele estava dizendo assim, Senhor, olha, eu pisei mesmo no tomate, eu escorreguei na casca da banana, eu realmente chutei o balde, derramei todo o lixo que estava dentro dele. O Senhor é justo para falar o que quiser e fazer o que quiser comigo. Mas ele diz, tem misericórdia de mim. Sabe, Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E o interessante foi que Deus não ocultou os erros e pecados de Davi. Mas de uma coisa Deus mostra na Escritura: todo o erro que Davi cometia, se arrependia e não cometia mais. Entende? Por isso que Deus olha e diz assim, achei um homem segundo o meu coração. O problema não está em você errar, o problema está em você permanecer no erro. O problema não está em você cair, o problema está em você ficar prostrado. O problema não está em você pecar, o problema está em você andar no pecado. O problema não está em você roubar ou fazer qualquer outra coisa. O problema é você permanecer nisso. Mas se você se arrepende, Deus muda toda a tua história. Talvez você chegou aqui com histórico de murmuração, com histórico de ira. Talvez você chegou aqui com histórico de infidelidade. Talvez você chegou aqui hoje com histórico de pecado. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que visitou Davi, que mudou a vida de Davi, tirou Davi dessa circunstância em que Davi estava, está aqui para tirar você também.